Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Gostaria de compartilhar com os irmãos uma breve reflexão a respeito do novo nascimento. O texto bíblico se encontra em João, no Evangelho de João, no capítulo 3, nos versículos 1 até o 21. O texto bíblico diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é tudo que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: Como pode suceder isto? Acudiu Jesus: Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Aqui nesse versículo 21, termina o diálogo de Jesus com Nicodemos. Eu gostaria de fazer uma breve reflexão sobre o termo novo nascimento. Ele possui alguns sinônimos na Bíblia. Pode ser regeneração, nascer de novo, nascer do alto, o ser uma nova criatura. Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, 17, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nós sabemos que o novo nascimento, Jesus mesmo deixou isso claro aqui no texto, que o novo nascimento é uma ação exclusiva de Deus na vida do homem, transformando aquele homem natural em homem espiritual. Aquele homem que cogita pelas coisas da carne, agora ele vai cogitar pelas coisas do Espírito. Ele cogita pelas coisas terrenas, mas agora ele vai cogitar pelas coisas celestiais, porque agora ele é uma nova criatura, ele é transformado, ele é regenerado pelo poder de Deus em sua vida. Jesus deixa bem claro, esse texto ele deixa bem claro
que Nicodemos ele foi gerado pela pregação da palavra de Deus. Conversando com Nicodemos, nós vimos que Jesus estava falando da palavra de Deus, estava falando das coisas do alto. Ele falou a respeito da serpente no deserto, que do modo como Deus amou o mundo, do mesmo modo como Deus amou o povo de Israel lá no deserto, quando aquelas serpentes abrasadoras vinham morder e muitos estavam morrendo. E Deus ordenou a Moisés: faz uma serpente de bronze e levanta bem alto, e aquele que olhar para a serpente de bronze, ele não vai morrer. Se ele for mordido pela serpente venenosa, ele não vai morrer, porque ele vai olhar para a serpente de bronze. Só que é importante nós entendermos aqui que não era a serpente de bronze que tinha poder para curar aquela vida. O poder estava na obediência à palavra de Deus. A bênção estava na obediência. Aquele que era mordido pela cobra venenosa, pela serpente venenosa, se ele obedecesse à palavra de Deus e olhasse para a serpente, ele seria curado. E Deus proveu para o povo aquela salvação, tinha que olhar para a serpente. E Jesus disse: agora, do mesmo modo, de tal maneira, da mesma maneira, do mesmo modo, assim como Deus amou o povo lá no deserto, de tal maneira, isso aqui é uma comparação, irmãos, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Qual é o significado desse de tal maneira? É do mesmo modo, é assim como Deus amou o povo lá no deserto e proveu para eles uma serpente de bronze que foi levantada, e aqueles que eram mordidos pelas cobras venenosas olhavam para a serpente e eles eram curados, eles não morriam. Agora, desse mesmo modo, Deus enviou o seu Filho para ser levantado na cruz do Calvário. Jesus disse no versículo 14: e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, do mesmo modo, mas só que lá no deserto levantou uma serpente, mas agora não foi uma serpente, agora foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Nicodemos foi ouvindo essas palavras, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E Jesus começou a falar dessas coisas celestiais, começou a falar da palavra de Deus, e aquela palavra de Deus estava gerando Nicodemos, estava promovendo um novo nascimento na vida de Nicodemos. Nicodemos nasceu fruto da pregação da palavra de Deus. Jesus pregou para Nicodemos e o fruto, o resultado daquela pregação foi o novo nascimento de Nicodemos. Prova é que ele se converteu, que ele defendeu Jesus. Em um momento do Evangelho de João, ele defendeu Jesus. Em outro momento do Evangelho de João, ele foi com José de Arimateia para sepultar Jesus Cristo. Ele levou, se eu não me engano, quase 30 quilos de perfumes, de especiarias, para perfumar o corpo de Jesus. Então, meus irmãos, a grande revelação desse texto, a revelação de Deus escondida na palavra desse texto, é que o novo nascimento ele só acontece fruto de uma pregação da palavra de Deus. E a pregação da palavra de Deus que vai provocar a conversão da pessoa. É a pregação da palavra de Deus que vai gerar um novo nascimento, é o instrumento e a semente que vai agir no coração daquela pessoa e ela vai então ter a experiência do novo nascimento. É a palavra de Deus. E Pedro fala isso em 1 Pedro capítulo 1,
capítulo 1, versículos 22 e 23, está escrito assim, olha só, irmãos, a revelação da palavra de Deus, considerando, pois, que tendes a vossa vida purificada pela obediência à verdade, que leva ao amor fraternal não fingido, amai uns aos outros de todo o coração, fostes regenerados, a regeneração, experimentaram um novo nascimento, não a partir de uma semente corruptível, mas a partir de uma semente incorruptível, por meio da palavra de Deus, mediante a palavra de Deus, que ela é eterna, palavra de Deus, pela viva e eterna palavra de Deus, mas de semente incorruptível por meio da palavra de Deus, por meio da viva e eterna palavra de Deus. É pela pregação do Evangelho, meus irmãos. É pela pregação da palavra de Deus que nós vamos gerar, promover o novo nascimento na vida das pessoas. Não nós, né? Mas Deus. Deus, ele vai agir, movimentando no coração da pessoa por meio da pregação da palavra, por meio da incorruptível semente. E essa é uma mensagem importante para nós, porque isso trata diretamente conosco a respeito da necessidade que nós temos de pregar o Evangelho. Paulo disse pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, que nós possamos usar todos os recursos e as condições para levar a palavra de Deus, para levar a incorruptível semente que é a palavra de Deus, e essa incorruptível semente que vai fazer com que essa pessoa experimente o novo nascimento. E, resumindo, é por meio da pregação da palavra de Deus que vai acontecer o novo nascimento. É por meio da incorruptível semente que vai acontecer o novo nascimento. E lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 8, versículo 30, se eu não me engano, diz que a semente é a palavra de Deus. Amém? A semente é a palavra de Deus. Jesus pregou para Nicodemos, Jesus discorreu vários assuntos aqui para Nicodemos. Leia novamente o texto e você vai ver quantas coisas Jesus falou, coisas celestiais, coisas que um homem natural não tem condições de entender, mas Jesus estava trabalhando por meio da palavra de Deus. O Espírito Santo estava gerando Nicodemos espiritualmente. Precisamos pregar a palavra de Deus. Somente assim, meus irmãos, só tem um meio de nós gerarmos filhos espirituais, é pregando a incorruptível semente que é o Evangelho, que ela vai ser lançada no coração e vai produzir conversão e vida eterna. Amém? Paulo disse que a gente semeia, mas o crescimento veio de Deus. Nós levamos a incorruptível semente, e Deus faz com que essa semente, esse crescimento venha. E esse crescimento é o novo nascimento. E por meio da pregação do Evangelho, a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Preguemos o Evangelho, vamos compartilhar, vamos falar de Jesus. Vamos falar da salvação em Jesus Cristo. Vamos falar que Deus amou o mundo de tal maneira, assim como ele amou o mundo, o povo de Israel lá no deserto, assim ele amou o mundo aqui é a humanidade, enviando Jesus para morrer por nós, para sermos salvos, para termos a vida eterna. E que nós possamos, em nome de Jesus, cumprir a grande comissão, o ide de Jesus, para levar o Evangelho a toda criatura, para que muitos homens naturais sejam transformados em homens espirituais pelo poder da palavra de Deus. Preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Essa é uma palavra de despertamento para nós. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.